Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Estão preparados para a aula de hoje? Espero que sim, espero que tenham muito medo, porque a aula hoje vai ser de terror, suspense. Será? Nada a ver, relaxem que a aula não tem a ver com terror, suspense, nada a ver. Mas o personagem Chuck tá fazendo companhia hoje na aula de literatura, porque hoje nossa aula é de produção de texto, é literatura para quem gosta de ler, para quem gosta de escrever, né? Bom, a aula de hoje é em especial para os meus sétimos anos, o sétimo A e B, tá? Do Colégio Artimanhas. Então, a aula é muito especial para vocês, tá? Bom, eu sei que vocês estão lendo aí agora no segundo bimestre o livro A Ilha Perdida, da Maria José Dupré, né? Este livro super aventureiro, uma narrativa onde conta a história de dois irmãos, né, que encontram uma ilha misteriosa. Dois pré-adolescentes aí nessa aventura mágica e cheia de mistérios, né? Espero que vocês já tenham lido para poder fazer o trabalho que eu tenho para propor para vocês hoje aqui nesta aula. O trabalho de hoje tem a ver com o gênero textual que nós chamamos de resenha. Em especial, a resenha crítica, né? Nós vamos falar especificamente deste gênero, porque de maneira crítica, na sua leitura do livro, você vai criticar, obviamente é você dar a sua opinião, pode ser positivamente ou negativamente, sobre algum aspecto no livro, algum capítulo que tenha dado margem a um engano, ou alguma coisa que não ficou bem feita ou bem explicada, algum assunto, por exemplo, tá? Então você pode desenvolver aí a sua opinião através dos seus argumentos, né, a fim de convencer quem vai ler a sua resenha. No caso, eu seria, né, eu sou, né, a sua leitora neste momento, a leitora da sua resenha, que tem como o tema A Ilha Perdida. Bom, e como seria a resenha? Como eu faço? Resenha é um texto predominantemente descritivo, né? Ele tem essa função de você descrever fatos, né? Argumentar as suas ideias, as suas opiniões. Bom, ele é um texto bem jornalístico também, né? Ele procura, a resenha, ele procura resenhar aí alguns aspectos, algumas situações que estão meio polêmicos, que estão no auge aí, vamos dizer assim, séries que estão bem famosas, filmes famosos, né? Livros que estão, por exemplo, trilogia muito famosa que muitas pessoas do mundo estão lendo, né? Então, assim, ele tende a pegar em especial o que está assim em primeiro lugar para você entender melhor aquele livro e até ter uma segunda opinião sobre ele. Às vezes você leu aquele livro tal, por exemplo, Harry Potter, você leu e você tem uma visão. Quando você lê uma resenha de uma outra pessoa, da sua idade inclusive, e que tenha tido um outro olhar sobre o livro, este olhar que você não enxergou, né? Então aí é bom você fazer o balanço do que você viu no livro, a história que você leu e o que você pensou diante daquela situação, por exemplo, e ter uma segunda opinião. Seria numa resenha, por exemplo, de alguém que vai especificar ali o que ele achou daquela situação, daquele momento do livro Harry Potter ou até mesmo do filme, né? Então, você tendo uma segunda opinião, você consegue ver e enxergar além da sua, né? Dos seus olhares, tá? E a resenha é uma maneira de você estar conquistando
aquele leitor que ainda não teve oportunidade de ler. E vamos lá, você gostou muito desse livro? É na resenha que você pode expressar isso. Ou seja, quem ainda não leu o livro, ele vai ter a oportunidade, através das suas palavras, dos seus argumentos, de ler. Então ele vai ter curiosidade, você vai aguçar aquela pessoa a imaginar como seria o livro, e aí você vai querer ler, né? Você vai fazer com que aquela pessoa leia através da sua resenha. Então, é muito importante, né? Quando nós dedicamos a resenha aí a um público-alvo, né? Logicamente, como é um livro da literatura infanto-juvenil, você não vai conseguir atingir o público adulto, por exemplo. Pode atingir, mas vai ser minoria. Então, a maioria você tem que focar no seu público. Ou seja, a sua resenha também deverá ser escrita de acordo com o público-alvo, que é o infanto-juvenil, tá? Próprio deste livro aqui. Então, você vai explicar. Primeiramente, você tem que fazer um pequeno resumo da história, explicar como é a história, em que se rodeia, descrever os fatos que estão ocorrendo ali no livro, tá? Você tem que falar também um pouquinho da autora do livro, tá? É legal você saber da escritora, né? Ou seja, a biografia dela, um pouquinho da vida da autora, tá? Você vai chamar o seu leitor através da sua resenha como? Falando de você também, a sua opinião sobre aquele livro, né? O que você achou? Partes positivas e partes negativas retiradas desse livro, os momentos, o capítulo tal, especificamente aquele capítulo, focou muito naquilo e você acha que poderia ter ido para um outro assunto, né? Ficou meio chato, meio parado, aquela história ali ficou meio parada e tal. E aí você acha que deveria desenvolver melhor. Então você está criticando de maneira negativa, mas ou seja, para que o livro se tornasse melhor ao seu ver, né? Na sua visão de leitor, tá? E você pode colocar pontos positivos no livro, né? Dizendo que você gostou da parte do irmão, que ele fez isso ou fez aquilo pelo outro, por exemplo, né? A parte onde eles encontraram a ilha e em busca do mistério que rodeava aquela ilha. Enfim, você pode colocar pontos positivos também. Então você pode colocar tanto os positivos, né? Quanto os pontos negativos do livro, tá? Se não existe nada de negativo para você, ou seja, você vai parabenizar muito a história que você leu, ou seja, quem ler a sua resenha vai ficar com muita vontade de fazer a leitura desse livro, né? Se a sua leitura foi ótima, se você amou o livro, você tem que passar essa ideia, essa opinião, que você gostou, que você super curtiu, que você leu o livro muito rápido e que foi maravilhoso. Você pode dar dicas assim na sua resenha. Pode dar dicas de leitura, inclusive, para quem não é um bom leitor, né? Para quem não tem o hábito da leitura, você pode pegar na sua resenha um momentinho para isso, para chamar aquela pessoa que ainda não gosta de ler e aí criar um hábito. Eu sempre leio de manhã e eu leio 2, 3, 4 páginas e assim eu começo. Hoje eu leio. Então você pode dar dicas para que a pessoa consiga se tornar um leitor, né? Interessante, né? E aí você vai buscando através da resenha, tá? Então, a resenha crítica, o principal objetivo dela é justamente fazer essa crítica ao que você leu, né? Justamente para quem ainda não leu o livro, ou ele vai ter curiosidade em ler, ou ele vai realmente ele não gostou de nada do livro, então também não vou gostar, não vou ler. Ou seja, ou então você vai afastar aquele leitor para que pegue o livro e leia. Então tudo depende do que você vai escrever, né? E aí você tem que buscar
colocando todos os pontos, todos os tópicos que são importantes, né, dentro da resenha do livro. Então não é só você contar a história, não é o resumo, resenha não é o resumo, é você vir de maneira crítica, né, dar a sua opinião sobre essa história que você acabou de ler, tá? Pode ser tanto opiniões boas ou ruins, aspectos positivos e negativos, como eu falei, tá? É isso que é criticar, mas só que você tem que exemplificar, pegar partes do livro, argumentar, colocar o porquê, o motivo, justificar as partes em que você gostou e as partes em que você não gostou do livro. Então é importante você comprovar para o seu leitor, né? Comprovar de que maneira? Exemplificando, pegando partes dentro do livro. Então, para você fazer uma resenha crítica, é óbvio, né, que você tem que ter lido o livro todo. Eu posso fazer uma resenha lendo o resumo do livro? Não pode, porque você tem que ler o livro, tem que ver os detalhes para poder você criticar alguma coisa, né? E o Chuck caiu e foi embora. Enfim, é isso. Eu vou dar mais detalhes sobre o trabalho que vocês farão aí da resenha. Vou colocar aí para vocês, tá? E fiquem atentos. Quem não leu o livro, leia, ainda dá tempo. E eu vou colocar minha opinião. O livro é ótimo. Vale a pena, tá bom? Até para você dizer se gostou ou não, você tem que ler, tá bom? Um grande beijo para vocês. E até a próxima aula.